Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Casamento da Igreja Batista da Pampulha. Eu sou o Rafael Coimbra. E eu sou a Daniele Coimbra. Hoje nós vamos dar continuidade, ao episódio As 4 Leis do Casamento. Só dando uma relembrada, A primeira lei foi a lei da emancipação, é deixar o homem, o pai e a mãe, A segunda lei foi a lei do esforço. O casamento requer um esforço, requer um investimento. E a terceira lei, nós falamos da lei do pertencer, aonde há uma união e tornam-se uma só carne. Nada é meu mais e nem nada é só do Rafael mais. Verdade. É o que nós estamos construindo a cada dia. E o Senhor tem nos dado graça. E eu creio que Ele vai dar essa graça a vocês também. Amém? Só relembrando também, nossa base é Gênesis 2, 24, 25. E a nossa quarta lei hoje é a lei da nudez ou transparência. Nós vamos lá no versículo 25, onde a palavra de Deus nos fala: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles não se envergonhavam, eles andavam nus, ambos estavam nus, Rafa? E eles não tinham vergonha um do outro. E lembrando também, queridos, que o pecado não tinha entrado ali, Não tinha pecado ali ainda. Então eles não se envergonhavam. E muitas vezes, Rafa, o que será que pode dar essa vergonha ao cônjuge, ao casal ali? O que você tem aí para dizer para a gente sobre o que pode trazer uma vergonha no casamento? Por que o casal, eles ficam com vergonha muitas vezes um do outro? Verdade, Daniele. Com a entrada do pecado no mundo, infelizmente, ele trouxe escuridão, trouxe treva. E muitas vezes o homem ou a mulher podem estar escondendo algo, podem ter algo escondido, algo ali que não quer ser revelado e não está querendo mostrar uma transparência para o seu cônjuge. E com isso, essa pessoa começa a andar em escuridão, Daniele. É verdade, Então, queridos, não deixe que o pecado entre na sua vida, não deixe que a escuridão esteja presente aí no seu casamento. Clame a Jesus, clame a Ele, coloque luz, fale assim: Senhor, lance luz nas minhas trevas, lance luz no meu casamento. Ele pode fazer isso, Ele pode adentrar nas áreas escuras do seu casamento, querido. Ele pode entrar nas áreas escuras, aquelas áreas escondidas, aquelas áreas de vergonha. Ele pode entrar nessas áreas. Aleluia. E é só Ele que pode ajudar. É só Ele que pode tirar você desse lugar como Ele nos tirou um dia. Amém. Jesus entrou na nossa vida e o Espírito Santo a cada dia Ele vem nos mostrando coisas que devem ser tiradas. Ele coloca luz. Ele põe luz. Deus quer que o seu casamento seja transparente, que você tenha transparência com seu esposo, que você seja transparente com a sua esposa. Deus quer que você seja transparente. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Então pode ser que tem muitas coisas aí escondidas entre vocês que estejam trazendo essa vergonha, que não está trazendo uma transparência como Deus quer que seja, O nosso casamento, ele precisa de ser transparente. Verdade. Eu estou me lembrando de algo aqui, quando a gente diz de transparência, Não só de pecado, não só de áreas escuras, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como está a bolsa aí na sua casa? Vocês fazem uma bolsa única? Vocês têm o seu rendimento, é seu, da sua esposa, ou vocês têm feito isso único? A bolsa, queridos, ela é única. O nosso rendimento, ele é único. Não tem mais o meu salário e o salário dele. É só porque eu lembrei desse detalhe. Mas é um detalhe muito importante que vai fazer diferença na sua vida, como fez na nossa vida, Rafa? Verdade. Quando nós conseguimos entender isso, principalmente eu.
quando eu consegui entender isso, Deus fez muita diferença. A gente entende, às vezes a gente fala de prosperidade como que dinheiro, mas não é isso. Prosperidade não é só o financeiro, mas Deus, Ele colocou as boas mãos dele sobre o nosso casamento nesse sentido, nessa área, né, Rafa? Verdade, queridos. A partir do momento em que o cônjuge, né, o casal, ele resolve andar na transparência, principalmente na área financeira, há Deus, ele começa a agir na sua vida financeira. Porque não há áreas de treva. Eu nunca escondi o meu contra-cheque da Dani, e a Dani nunca escondeu o contra-cheque dela de mim. Lá em casa nós aprendemos isso a respeito da Bolsa Única e nós temos sido muitos abençoados, muitos. Amém, é verdade. A gente entendeu o que é ser a Bolsa Única, o que é ter a Bolsa Única, né? E Deus, ele age. Amém, queridos? Olha só, a palavra de Deus, ela nos fala lá em 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós precisamos andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão. Então, só vai ter comunhão aí na sua casa, aí na sua família, se vocês andarem na luz. Verdade. Porque aí vem o sangue de Jesus e Ele purifica de todo o pecado. Aleluia. É só o sangue de Jesus que é poderoso para purificar os nossos pecados. E quando a gente fala da lei, né, da transparência ou da nudez, ela vai muito além dessa nudez física. É a nudez da alma. Ela trata do casal possuir uma vida transparente, não esconder os pecados, as dúvidas, os temores e vergonhas para si, né? Muitos entram no casamento com muitas complicações, traz algumas cargas ali para o seu casamento, né? Por exemplo, muitos vêm com uma carga de rejeição. Sim. Muitos vêm, né? Muitas pessoas foram abusadas ali na sua infância, na sua adolescência, né? Muitos traumas são levados para um casamento. E tem algo que a gente quer falar com vocês, queridos, que é a questão do adultério. Infelizmente, essa lei, ela é uma lei que realmente pega, porque o adultério é algo muito escondido, é algo que se faz às escondidas. Você pode ler lá em Provérbios 5, 6 e 7, ele vai te dar um entendimento do que é o adultério, de quão mal faz isso para o casamento, a infidelidade, de como que quando há uma situação de adultério, né, Rafa? Como que algo parece que se quebra assim no mundo espiritual, a cobertura, ela cai. Verdade. Não tem mais uma cobertura, né? Os filhos são atingidos, a comunicação entre o casal já era. Então, queridos, Jesus é poderoso para entrar na sua vida e fazer você entender quão ruins são essas coisas, né, no seu casamento. Nós temos na Bíblia, né, o clássico do Davi e Betseba, né? Ele adulterou. Verdade, né, Rafa? Verdade, Daniele. O caso de Davi, ele nos ensina muito. E eu quero falar para você, queridão, queridona, você que tem um adultério, que tem algo que está escondido, que está oculto, mas você deve estar pensando aí agora, se eu falar, se eu confessar, o meu casamento vai acabar. Queridos, eu quero te dizer que o seu casamento já acabou a partir do dia que você escolheu adulterar. Infelizmente, o seu casamento já acabou. Mas você precisa colocar isso na luz. Você precisa conversar com o seu cônjuge. Se você tiver dificuldade de conversar, procure um dos pastores aqui da Igreja Batista da Pampulha. Com certeza, nós vamos te ajudar a enfrentar esse desafio. Mas como o Daniele disse a respeito do caso de Davi e Betseba, é um caso clássico, onde houve uma destruição da família. Davi, queridos, recebeu uma profecia de morte. Ele foi o juiz da sua própria sentença. Quando Natã chegou para ele e disse a respeito de um homem que estava pegando, algumas ovelhas, ou uma única ovelha de um único dono, ele mesmo diz, esse homem é digno de morte. Mas Deus teve misericórdia da vida dele, queridos.
Mas se você pegar toda a história da Bíblia, você vai ver a tragédia que foi. Porque Deus falou, a espada nunca se apartará da família de Davi. Então, é algo que tem muito a nos ensinar, não é isso? É verdade. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele foi um homem segundo o coração de Deus, só que ele se arrependeu, né? Mas houve consequências. Mas para a gente falar de adultério, querido, seria algo, um assunto maior, mais amplo. Mas o que eu quero te dizer aqui nessa noite, o que eu quero te dizer é que o Espírito Santo é poderoso para te abençoar. Ele é poderoso. Se você se arrepender de todo o seu coração, confessar, a palavra diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Sabe, queridos, tem outra coisa que eu queria dizer para você. O inimigo, ele se alimenta desse silêncio. Enquanto você guarda esse segredo aí no seu coração, enquanto você guarda esse pecado, o inimigo, ele fica rindo. Ele alimenta disso tudo, ele alimenta do silêncio, ele alimenta do trauma que você está escondendo, que está guardado aí dentro de você. Ele alimenta desse abuso que, porventura, você passou por um abuso, uma situação qualquer, por um trauma, por uma rejeição. Queridos, não tenham medo. Deus é com você, Deus é contigo. Ele é o seu ajudador. Ele pode transformar tudo isso. Deus é Deus que transforma. Amém. Então, creia que Ele tem algo sobrenatural para a sua família. Ele tem algo sobrenatural para o seu casamento. Mas você precisa de andar na luz. É uma condição. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, meus queridos, essa é a quarta lei do casamento. Andavam juntos, andavam nus e não tinham vergonha. Que você não tenha vergonha do seu cônjuge. Que a luz do Senhor possa te alcançar aí agora, na sua casa. Se você estiver com seu esposo ou com sua esposa, se vocês estiverem juntos aí, porque eu creio que vocês estão, peça ao Espírito Santo para mostrar para vocês aonde precisa de ser lançada essa luz. Aonde? O que está de escuro? O que está de escuro? Qual é a escuridão que existe aí? Qual é a treva? As trevas que ainda estão aí? Quais são os quartos escuros? Peça a Ele e Ele pode te mostrar. Ah, mas eu não estou lembrando aqui de nada. Mas o Espírito Santo, Ele pode te lembrar. Ele pode trazer à sua memória coisas que precisam de ser restauradas. Em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E é só a palavra de Deus que pode fazer a mudança, a transformação no seu casamento. Como Ele transformou o nosso casamento, Amém. Né, Rafa? Verdade. Nossa, verdade. Nós somos eternamente gratos a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda está fazendo. Amém. Porque é uma escola, lembra lá do início? É a escola do caráter. Então nós ainda estamos nesse processo, mas com Deus tudo fica mais fácil. Amém. Amém? Então eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer e só concluir aqui que quando você coloca o Senhor, quando você incorpora essas 4 leis aí no seu estilo de vida, você tem um casamento sucedido, você poderá produzir impactos por gerações, os seus filhos, eles estão aprendendo. Certamente haverá restauração dos fundamentos para o bem da sociedade. Não é só você que ganha, não é só o seu casamento que ganha, é uma sociedade que ganha, é um mundo, é uma nação que ganha com isso. E você vai experimentar um casamento abençoado e uma família estruturada. A sua família será estruturada. Se até hoje a sua família se encontra numa situação de desestrutura, numa situação de brechas, de rompimentos, creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se fundamente na palavra, porque Ele vem e fecha, Ele vem e faz. Em nome de Jesus, você precisa crer e você precisa de abrir o seu coração e confiar.
Amém? Amém. O Rafa vai fazer uma oração para nós concluirmos esse episódio, a nossa última temporada. Amém. Obrigado, queridos, por ter ficado conosco. E eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pelo seu casamento Amém. neste momento, pela sua família. Amém. Pai, em nome de Jesus, Aleluia. nós invocamos o teu santo nome neste momento. Amém. Pai, nós cremos e sabemos que o Senhor é suficiente e poderoso Amém. para restaurar, para trazer casamentos novamente. Amém. Nós te pedimos nesse momento um renovo. Senhor. Nós pedimos agora neste momento uma restauração àqueles Amém. casamentos. Nós pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor venha trazer luz Aleluia. às situações que estão escondidas Amém. e estão atrapalhando alguns irmãos de andar, de Amém. romper, Amém. de seguir. Pai, em Amém. nome de Jesus, toma esses lares agora. Amém. Nós Em os nome abençoamos de Jesus. em nome de Jesus. Amém. 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 Glória e a amém. Deus. Glória a Tchau. Deus. Fique Obrigado, com queridos. Deus. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.